Parabéns, você chegou até dia 31 de dezembro de 2025. Isso é um fato, né? Isso é incrível. Se você analisar tudo que você passou esse ano, tudo que nós passamos, mas Deus continua sendo fiel. Glória a Deus por isso. E eu trouxe um texto que eu quero compartilhar com vocês, está escrito em Gênesis 26, e as igrejas 3:16, lá 3:16 Airport Church, em São José dos Pinhais, vai usar o mesmo texto. O pastor Arno nos instruiu, e nós vamos ver o tema do ano, do 2026 agora. Mas antes disso, eu queria saber, existe alguém que está aqui a primeira vez? Apenas dê um sinal e você vai receber um chocolate. Vale a pena levantar a mão. Só não vale mentir, né? No último dia do ano. Mas, visitante, você que é da casa, já cumprimente a pessoa que está visitando. Já diga, seja bem-vindo, feliz ano novo, eu te amo, Jesus também. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Já prepare seu papel, sua caneta, seu celular no bloco de notas, que eu creio que Deus vai liberar algumas sementes para mim e para você essa noite. E o combinado é 8h15 a gente encerrar o culto, ok? Então dá tempo de você preparar a lasanha, o frango, o churrasco. Eu já sei gente que vai fazer churrasco, sei gente que vai ter lasanha. Tem gente que vai fazer o que? Misto quente. O que você vai fazer? Nada? Enfim, tem pessoas que vão viajar. Aproveite. Se você está sozinho no ano novo, já aqui é o melhor lugar para você se convidar para alguma casa também, né? Mas 8h15 e nós vamos acelerar aqui. Mas eu quero ser bem intencional, bem intenso. E esse texto está sendo lido lá também. O pastor Arno nos instigou. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 18. E você vai ler comigo o que a Bíblia diz, Gênesis 26, 18, a Bíblia diz assim: E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Gênesis 26, 18. Quase, muito rápido. Gênesis 26, 18. Aí, ó. 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, 21, cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, brigaram, desentenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. 22, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Até aqui a nossa leitura. Queridos, o título dessa mensagem, o tema para 2026, cavando poços. Continue cavando poços. É o ano de cavar poços, queridos. Que eu e você possamos viver coisas extraordinárias em 2026. Mas 2026, que a gente possa cavar poços. Pastor, o que significa um poço? Eu não sei cavar poços. Encontrar água no deserto, encontrar vida, encontrar riqueza, encontrar refrigério. Esse é o ano que você vai encontrar alívio, esse é o ano que você vai encontrar paz, esse é o ano que você vai encontrar vida, esse é o ano que você vai encontrar prosperidade, esse é o ano que você vai encontrar sua empresa, esse é o ano que você vai encontrar água onde só havia poeira. Esse também é o ano de romper com a escassez. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus. É o ano que nós vamos romper com a escassez, o ano de não desistir, o ano de cavar mesmo quando os outros não veem sentido. É o ano de cavar poços, restaurar fontes tampadas, ano de não viver do poço dos outros e ano de herdar o que Deus separou para cada um de nós. Amém? Queridos, Isaque, Gênesis 26, 18 a 22. Agora, veja que interessante, há 2 meses atrás, você que tem vindo com frequência aqui nos cultos, nós ministramos esse texto, num domingo, no início de novembro, esse mesmo texto. Há 1 mês atrás, no último culto Dunamis, o pastor Harold
esteve aqui numa quinta-feira, ele ministrou esse texto. E há 2 semanas atrás, o pastor Arno ligou para os pastores e falou: esse é o texto, essa é a hora e essa é a estação. E eu fiquei: uau, que incrível, nós já estávamos nos alinhando para esse momento. Cavar poços, o ano de cavar poços. Então arregace as mangas e vamos conquistar muita coisa por aí. Mas eu vi alguns me perguntando e conversando, e pastor, mas você só pede bênção de Deus? Vocês só falam de coisas boas? Sim, você vai pedir o que para Deus? Vai pedir maldição? Claro que não. Mas esse texto nos ensina muita coisa. Isaac começou a cavar poços, desentulhar poços antigos que seu pai tinha cavado e o inimigo tinha entulhado. Mas eu quero que você preste atenção comigo, em 1 Crônicas 4:10, tem uma oração para você levar para sua casa. 1 Crônicas 4:10, e nós já vamos continuar estudando o texto de Isaac. 1 Crônicas 4:10, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É uma oração conhecida já, talvez você já orou isso aqui algumas vezes, mas eu quero incentivar você, 1 Crônicas 4:10, anote esse versículo para seu 2026, me abençoes e me alargues as fronteiras. Esse texto nos ensina que é possível sim, pedir a bênção de Deus. Nos dias de hoje, muitos têm até medo de orar. Como é que ora? Não sei nem como orar, como é que começa? Aqui nós aprendemos que é possível sim, pedir a bênção de Deus. Essa oração foi feita num tempo, numa região agrícola, Jabes. Tomara, Deus, que o Senhor me abençoe e expanda as minhas fronteiras. Ou seja, ele tinha uma chácara, a cerca estava aqui, eu quero isso aqui, alargar fronteiras. Você não quer alargar fronteiras no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho? Peça para Deus. Não é um erro pedir bênção para Deus, nem um pouco. Pastor, mas eu já não fui abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais? Sim, mas está na hora de eu e você assumirmos e tomarmos posse disso de uma vez por todas. Jesus Cristo já pagou o preço pelas nossas doenças lá na cruz também, mas a gente continua orando por cura, porque Ele continua curando. Então 2026, leve essa oração para a sua casa. Deus, abençoa o meu trabalho. Deus, prospera as minhas mãos. A Bíblia fala em Salmo 9:10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus não desampara os que o buscam. Salmos 9:10. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Isaías 1:19, uma promessa: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Queridos, Isaac estava cavando poços, e ele pediu a bênção de Deus. Deus, peça a bênção de Deus. 2026 começa, mas comece com a oração: Deus abençoa, largue minhas fronteiras, eu quero ver algo novo, eu quero viver algo extraordinário. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, você serve um Deus bom, um Deus que é amor, não um Deus mau, ranzinza e querendo jogar um raio na sua cabeça. Não, jamais e nunca. Então, 2026, lembre-se dessa oração de 1 Crônicas: Deus, abençoe, alarga as minhas fronteiras, permita-me viver coisas extraordinárias. Eu sei que muitos já têm vivido, casa, carro, empresa, casamento, filho, gêmeos. Ontem conheci um casal que está esperando gêmeos, animado o negócio. Mas peça a bênção do Senhor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Salmos 37:25. Queridos, eu estou regando você com essas promessas bíblicas, para que você lembre-se sempre que você pode sim pedir a bênção de Deus. Salmos 37:25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência. Isaac começou a cavar poços. Jabes pede a bênção do Senhor, expansão da sua fronteira. Mas agora eu quero que vamos voltar para esse texto de Gênesis
26, do 18 a 22. 4 versículos, e aqui tem 5 sementes que eu quero pontuar rapidinho para você anotar. E eu estou há semanas buscando e lendo e buscando em Deus. Deus, o que o Senhor quer para nós como igreja? Característica da igreja, para cada pessoa, cada homem, cada mulher nesse lugar, cada criança que aqui está. Primeira semente para você levar para o teu 2026, palavras. Cuide com as suas palavras. Você leu comigo Isaac. Ele cavou o primeiro poço, brigaram com ele. Cavou o segundo poço, brigaram com ele. Cavou o terceiro poço, ali ele diz, e é a única hora que a Bíblia fala que disse Isaac: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. 2026 é o ano que você precisa, e eu também, cuidar da boca, das palavras. Vou fazer uma reflexão. Se no final de cada dia de 2025, as suas palavras liberadas se tornassem o seu jantar, o seu prato de refeição, como é que seria esse prato? Tóxico, mortal e mortífero, ou gostoso e saboroso? É curioso, mas nos faz refletir. E quando eu vi isso, Deus, me ajuda a cuidar da minha boca. Palavras, Isaac tinha tudo para justificar: não, eu estou certo, não deu, vai para o outro, não deu, vai para o outro. Chegou no terceiro e disse Isaac. Aqui o Senhor nos abriu espaço. Queridos, que a sua boca, 2026, possa ser um manancial de boas palavras, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de alegria, de vitória. Pastor, como é que eu sei? Faça uma avaliação. As pessoas chegam na sua casa ou chegam até você no trabalho, elas saem inspiradas ou desencorajadas? Elas saem felizes ou querem ir embora logo? É um bom termômetro. Como será que é o prato de jantar de cada um de nós, coletando nossas palavras? Não é uma reflexão boa, interessante? Isaac, ele cuidou das suas palavras. Pratos nutritivos, a Bíblia fala em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isaac nos ensina aqui: ei, igreja, 2026, cuide com as suas palavras. O poder da vida e da morte está na língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras de ânimo, alimento. Palavras de dúvida, enfraquece. Palavras de fé, enriquece. Palavras de crítica, comparação. Cuidado. 2026, preste atenção com as suas palavras. Nós como igreja vamos cuidar das palavras. E hoje em dia, tanto se fala, através das redes sociais é tão mais fácil, você ganha um megafone. Mas as palavras, e é interessante que a Bíblia fala em Provérbios 25, 11 Provérbios. O jeito de falar também importa. É que nem preparar uma comida. Entrega cru é ruim. A lasanha que você vai comer hoje à noite, se você só tirar da geladeira e pôr lá, vai ficar ruim. O arroz, não dá. Veja o que a Bíblia diz, Provérbios 25, 11. A palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Queridos, maçãs de ouro é algo bonito, valioso. Bandeja de prata fala de uma apresentação bonita. Palavras bem faladas, bem ditas, não é assim: eu falo mesmo. Tem a hora certa, tem o momento certo. Amor sem verdade também não adianta. Não, eu amo, eu vou dar uma... Não. Cuide com as suas palavras. Primeira semente de 2025, cuidado com as suas palavras. As palavras dão vida e podem trazer morte. E às vezes a comida até parece boa, mas no fundo são tóxicas. Quer ver um exemplo? Comparações. 2026, cuidado com palavras de comparação. Ah, mas ele faz assim, ele tem isso, ela tem aquilo, ela fala assim. Ei, 2026, Isaac nos ensina: abriu um poço, não deu, vai para o outro, não deu, vai para o outro. E no terceiro, quando Deus abriu as portas, ele falou: cuide com as palavras. A primeira semente são as palavras. Agora, para os pais, cuide com as palavras em casa. O prato em casa, a tua alimentação da tua mãe é o que te trouxe até aqui. O arroz com feijão que ela fazia de segunda a segunda. Hoje você tem acesso a restaurante, a coisa. Mas em casa,
Marido, cuide com as palavras com tua esposa. Esposa, cuide das palavras que vai falar para o teu marido. Pais, cuide com as palavras com o seu filho. Preste atenção. O poder da vida e da morte estão na língua. Não é legal como a Bíblia nos instrui, nos dá clareza? Primeira semente, palavras. E em casa, onde as palavras mais se repetem. Sim ou não? Em casa, onde as palavras mais se repetem. E veja Jesus como exemplo. Jesus sempre foi muito cuidadoso com as palavras. Jesus Cristo, quando alguém estava cansado, ele disse: vinde a mim. Quando alguém estava caído, ele disse: vá e não peques mais. Quando ele disse aos seus discípulos: sigam-me. Você percebe como Jesus era cuidadoso nas suas palavras? Jesus Cristo também, se você ler todos os evangelhos, ele não trouxe nenhuma palavra de escassez, de falta. Quer ver um exemplo? Levaram 5 pães e 2 peixinhos para ele. Ele olhou. Você acha que ele não sabia que era pouco aos olhos humanos? Claro que era. Imagina. Ele agradeceu pelo que ele tinha. Jesus não nega a realidade, mas ele já viu o final. Que eu e você em 2025 nós possamos já ver o final. Cuide das suas palavras. Outro exemplo, Jesus perante o túmulo de Lázaro, morto há 4 dias. Já era mesmo, né? 4 dias. Aos olhos humanos, impossível. O que Jesus disse? Lázaro, vem para fora. Mais um exemplo de Jesus, nosso mestre. A cruz. Ele já sabia o que iria sofrer, mas em nenhum momento ele abriu a boca para reclamar, murmurar. Ele foi, porque ele já sabia o final. Então, primeira semente para 2026, palavras. Preste atenção com as suas palavras. Para encerrar esse ponto, se Jesus fosse alimentar-se do seu prato de palavras, como seria esse prato? Pastor, mas que palavra? Mas é bom a gente refletir para 2026. Cuidado com as palavras. Segundo ponto, segunda semente. Eu creio que 2026, e essa palavra saltou aos meus olhos, saltou no meu coração, no meu espírito, é intencionalidade. Ser intencional. Anote, intencionalidade. 2026, você e eu precisamos ser intencionais. Queridos, você leu comigo 18: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Queridos, cavar poços nos tempos bíblicos, sem escavadeira, sem reta escavadeira, sem caminhão, sem ferramenta, sei lá que ferramenta que tinha na época, tinha que querer demais. Ou seja, intencionalidade. 2026, eu creio que Deus vai levantar alguns aqui para ser intencionais em algumas áreas. Quer ver um exemplo? Ser intencional, sair de alguns círculos de amizade. Ser intencional, eu não quero mais brigar desse jeito. Seja intencional. Ser intencional, terminar um curso de inglês, de francês, sei lá o que seja. Ser intencional. Isaac, ele nos ensina a ser intencional. Pelo menos 2 coisas ele foi intencional: buscar novos poços e evitar conflitos. É o que nós lemos aqui. Ele foi intencional para buscar novos poços e evitar conflitos. 2026, que você possa ser intencional em tudo que você for fazer, na igreja, no ministério, quando você for buscar a Deus, seja intencional. E sobre buscar a Deus, eu tenho uma dica de ouro para você. Queridos, devocional, leia Salmos e Provérbios, se possível todo dia. Por que, pastor? Ser intencional, Salmos e Provérbios. Por quê? De forma bem resumida e bem simples. Salmos é como se fosse uma terapia. No livro de Salmos você sabe o que Deus tem para você. E no livro de Provérbios você descobre o que Deus espera de você. Ser intencional, até na devocional. Pastor, eu não tenho tempo, às vezes eu não consigo. Outra coisa, no aplicativo da igreja nós temos o plano de leitura anual, ok? Você pode ir lá acompanhar para você ler a Bíblia toda em um ano. Mas ser intencional, inclusive nisso, Salmos é o que Deus tem para você. Provérbios é o que Deus espera de você. Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia do mês. Salmos você pode ir lendo na sequência. Ser intencional. E é interessante que Salmos 34:12 diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?
Salmos 34, 12. É uma pergunta para você. Quem aqui deseja amar a vida e deseja ver dias felizes? Só alguns aqui, aleluia. Mas quem deseja e quem quer? Precisa ser intencional. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Precisa ser intencional para amar a vida e ser intencional para ver dias felizes. Eu não posso dizer aqui que 2026 a gente vai se trancar num vidro igual esse da bateria aí, que nada vai nos atingir, está isolado do mundo. Não, teremos os nossos desafios, momentos sensíveis, mas fato é que intencionalmente você pode ver dias felizes e amar a vida. E talvez 2025 você já passou por situações de aperto, mas alguns aqui, mesmo passando, que eu sei da história de alguns aqui, conseguiram amar a vida e ver dias felizes. E nos dias de hoje, a geração atual, muitas setas de tristeza. A pessoa de repente está triste, do nada. Você fala com a pessoa, ela está murcha. Por quê? Não sei. Não, vamos inverter. Agora setas de alegria. Quem deseja ver dias felizes e amar a vida? Nós. Então que a gente possa de fato ser intencional em 2026. Pastor, mas meu casamento não está aquela beleza. Continue crendo, continue orando, busque a Deus. A Bíblia fala, Lucas 19:10, que Jesus responde aos seus discípulos: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo também foi intencional. Ele poderia ter se distraído com tanta coisa, poderia ter feito tanta coisa, mas ele sabia: eu vim para isso, buscar e salvar o que estava perdido. Você e eu. Ele sabia, ele era intencional no que ele estava fazendo. Então que nós possamos ser intencionais. Daniel 1:8 também tem um outro exemplo de intencionalidade. Daniel, quando ele é preso, quando ele é pego e vai ser servido o banquete, você conhece a história, e ele pede para os gerentes, para os chefes ali, para não se contaminar com aquela comida. Ele foi intencional. Queridos, às vezes ser intencional pode correr risco de vida. Daniel correu risco de vida ali ao pedir. Daniel 1:8, não vou ler para não estender muito. Daniel 1:8. Ele quebrou paradigmas ali, mas ele foi fiel. Tentaram mudar o nome, o jeito, mas ele falou: não, eu tenho um propósito aqui na terra, eu não vou me contaminar, eu vou ser intencional. Isaac foi intencional. Então a primeira semente, palavras. A segunda semente, intencionalidade. 2026 é um ano de ser intencional, que nós possamos aprender isso. A terceira semente, está sendo bem rapidinho, mas para você não esquecer, para cumprir com o combinado do horário. Sementes, a primeira é palavra, intencional. E a terceira, você leu comigo, Isaac cavou o primeiro poço, brigaram com ele, perseguiram ele. Foi para o segundo, perseguiram, brigaram. Foi para o terceiro, cuidou das palavras, foi intencional. E Deus me trouxe uma palavra, eu quero que você veja com muito amor. Mas 2026, algumas rupturas precisam acontecer também. Isaac, ele rompeu, ele deixou para trás. Ele podia ter provado: não, mas eu estou certo, eu estou no lugar certo. Ele decidiu romper. Tá bom, fique, vai para a próxima. Briga de novo, confusão, perseguição, vai para a próxima. Queridos, 2026, algumas rupturas precisam acontecer. Às vezes, algumas promessas não se cumpriram porque a gente tem conexões, alianças, que Deus espera que você confie nele um pouco mais. Quer ver um exemplo? Todo ser humano tende a confiar muito em uma pessoa, sendo que nós devemos confiar em Deus. Às vezes um sócio, um pai, uma mãe, um funcionário, alguém. 2026, precisamos cuidar das palavras, precisamos ser intencionais, mas Isaac nos ensina: deixa para trás. Não é só porque tem água que é o que Deus quer para você. Quer ver um exemplo? Noé, a arca de Noé. A Bíblia conta que toda aquela história que se conhece, quando a arca estacionou onde deveria estacionar, ele desceu, ele deu tchau e nunca mais voltou. Não é incrível? A arca salvou a vida dele? Sim. Salvou a esposa dele? Sim. Salvou seus filhos? Também. Mas ele deixou lá. Tanto é que até hoje não sabe onde está a arca. Podiam ter feito um templo, um altar, né? Não sabe.
Algumas rupturas precisam acontecer. Gênesis 13, Abraão e Ló. Os dois prosperaram muito, e a Bíblia diz que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a se brigar, desentender. E o que eles fizeram? Cada um para um lado. 2026, eu sinto Deus falando para alguns aqui. Romper. Talvez algumas páginas que você segue, deixar de seguir. Alguns acessos, deixar de acessar. Talvez algumas companhias, algumas rodas de amizades, deixar, romper, para que a gente possa ver Deus agindo. Gênesis 12 fala de Abraão de novo. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Domingo agora estava ministrando na 316 em São José dos Pinhais, e um casal jovem, filhos pequenos, numa decisão difícil. Agora chegou a hora de decidir, decidiram e está tudo certo, estão abençoados, mas estão mudando de país. Mas e agora? E minha casa, e isso, e aquilo, e Deus chegou a hora e disse: ei, vamos romper, tem uma nova história, tem um novo curso, tem outro grupo de pessoas te esperando. Não é interessante? 2026, algumas rupturas precisam acontecer. É impossível viver uma vida alegre, próspera, sem algumas rupturas. Filipenses 3,13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, Deus tem, eu consigo sentir Deus tocando o coração de alguns aqui, e de repente inquietando, e às vezes a gente acostuma com a zona de conforto. Uma ruptura que precisa acontecer é com a zona de conforto. Ah, mas tá bom, já me aposentei. Tá bom, mas vai ficar na praia, na rede lá, com a tua esposa até banando? Faça alguma coisa, sei lá. Romper. E Salmos 1:1. Lembra que eu falei dele? É Salmos e Provérbios. Salmos 1:1. Como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É interessante que a Bíblia fala, antes de falar do que o justo faz, ela fala do que o justo rompe. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. Rupturas. E quando eu vi isso na Bíblia, eu falei: Deus, mas é para mim essa palavra? Eu estou preparado, Deus, vamos para cima. Mas não mexe com você. Isaac passou por algumas rupturas. A Bíblia fala que ele deixou um poço e foi para outro. Eu não sei qual a distância que era, mas imagina o empenho de cavar um poço. E daí, tá bom, vou romper, vou para o outro. Não, mas era teu por direito. Pois é. E vai para o terceiro. E quantos homens e mulheres na Bíblia que passaram por algumas rupturas significativas, mas então viram o Deus da provisão, o milagre acontecendo. Que a gente possa romper com algumas alianças, romper com quem não faz bem, talvez romper com quem serve um prato de comida de palavras tóxicas, pode ser também. Rupturas. A quarta semente, nós vemos aqui que Isaac cuidou das palavras, Isaac foi intencional, Isaac passou por rupturas, mas Isaac se tornou um especialista caçador de poços. E aqui estou eu perante especialistas caçadores de poços. O que é poço? Riqueza, prosperidade, vida. Caçador de poços. 2026, eu e você nos tornaremos aqueles que vão descobrir grandes coisas, aqueles que vão ter ideias que ninguém nunca teve, aqueles que vão romper algumas coisas que ninguém nunca imaginou, criar coisas que ninguém nunca imaginou. Por que a gente fala, lá nos Estados Unidos que isso acontece? Não, acontece aqui, em Curitiba, em São José, onde você mora, na minha casa. Caçadores de poços. Isaac se tornou um especialista nisso. Queridos, 2026, que eu e você possamos de fato encontrar esses poços que Deus tem, Deus sabe e Deus conhece para cada um de nós. Caçadores de poços. Ele continua cavando. Imagine a mente de Isaac, a logística envolvida, os seus servos, toda a equipe que trabalhou com ele ali. Isaac, deu errado, perseguiram a gente, vamos para o próximo. Isaac, mas cara, vamos para o próximo. Chega no próximo, de novo. Queridos, ele se tornou um caçador de poços. Que 2026 nós possamos continuar cavando, explorando, perseverando. Você continue crendo no Senhor Jesus.
Talvez esse ano você passou perto de deixar de crer em Jesus. Não faça isso, não negocie. Continue cavando poços. A cada culto você está mais perto do milagre. A cada dia você está mais próximo de Deus. É fato. Isso é verdade. Então, palavras, intencional, caçador de poços. Que eu e você possamos ser caçadores de poços. Agora imagine Isaac cavando. Eu não sei como é que ele cavava, mas sentindo o cheiro da água cada vez mais próximo. É como se fosse cada pasada uma atitude de fé. Que em 2026 você possa ter atitudes de fé assim também. Andar sobre as águas, descer do barco, sair da zona de conforto, se tornar um caçador de poços. Continue cavando os poços, as promessas elas vão se cumprir. Não se canse de fazer o bem. E poço produz água. Água é para todos. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Queridos, cavar poços não era só para o Isaac, é só meu. Era para a família dele, para os trabalhadores dele, todo mundo que estava junto. O que eu quero dizer é que Deus vai entregar alguns poços que vai abençoar não só você, vai abençoar sua casa, sua família, seu bairro, sua cidade, sua igreja, porque o poço não acaba numa geração, o poço permanece, ele continua, e é isso que Deus tem para mim e para você. E sendo mais crente ainda, o poço fala de água viva, Jesus Cristo, que as pessoas possam ver jorrar água viva do seu interior, e elas vão ser salvas, elas vão ser curadas através de palavras que vão fluir de dentro de você. Cavar poços. Isaac nos ensina a cavar poços, porque o poço nunca termina em quem cava. Vai de geração em geração, geração em geração. Então talvez hoje você está cavando para o seu filho, talvez você já tenha o privilégio de estar cavando para o seu neto, alguns aqui para o bisneto. Continue cavando. Continue cavando, seja intencional, cuide das palavras, algumas rupturas, mas caçadores de poços. Continuar cavando quando ninguém vê. Deus é especialista em tirar água do deserto. Pastor, bem certinho, o Brasil está um deserto, a política, o meu trabalho, minha empresa. Deus é especialista em tirar água no deserto. Continue crendo no milagre. E por fim, versículo 22 desse texto que nós lemos, Isaac traz uma frase, e ela ecoa no dia de hoje, 31 de dezembro de 2025. Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Isso aqui fala de Deus abrindo espaço. E aqui eu peguei o último ponto do pastor Harold, quando ele trouxe aqui no culto Dunamis. Se prepare para abrir espaço. Abra os braços assim, já cutuque do outro lado. Abre espaço que eu vou crescer. Abre espaço que minha empresa vai romper. Abre espaço que eu vou crescer. Queridos, Deus está abrindo espaço para mim e para você. Deus está abrindo espaço. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Deus abre, ninguém se mete. É Deus entregando para mim e para você. Aqui essa palavra de Isaac, ela ecoa até hoje, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. Queridos, preste atenção, Isaac cavou, Isaac perseverou, Isaac cuidou das palavras, foi intencional. Quem trouxe prosperidade? Deus. Pastor, mas eu sou muito bom. Quem traz prosperidade? Deus. Eu sou especialista. Deus que te prospera. Deus que nos prospera. Aqui eu tenho uma sequência de 3 versículos para você levar para sua casa. 3 versículos, Deuteronômio 39. Deuteronômio 39. O Senhor teu Deus te fará prosperar em toda obra das tuas mãos. Deuteronômio 39. Próximo, Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José e ele era homem próspero. Deus está com você e vai te tornar uma mulher, um homem próspero. É promessa, porque aqui nos deu Deus lugar, abrindo espaço. E quando fala de abrir espaço, é trazer segurança,
alívio, felicidade. E eu creio que Deus quer trazer isso para nós em 2026, estabilidade. Salmos 18, 19. Salmos 18, 19. A banda pode subir. Trouxe-me, Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Outra versão diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Queridos, 2026, eu e você vamos para lugares espaçosos. Espaçosos na empresa, espaçosos no casamento, espaçosos como igreja, no ministério, no trabalho, em tudo que você tocar. Salmos 18, 19, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. E eu quero encerrar nesta hora com essa declaração profética, liberando para você 2026, o que o pastor Harold liberou aqui no culto do Dunamis, no último que nós tivemos. Deus está abrindo espaço, Deus está abrindo o seu espaço, Deus está abrindo espaço emocional, espiritual, espaço profissional. Onde antes havia disputa, Deus agora traz o Reobote, lugar largo, lugar próspero, e o que Deus abre, ninguém fecha, ninguém impede e ninguém segura. Isaías 54, 2, alarga o lugar da sua tenda. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus, aplauda Jesus.